Na pergunta número 3 do nosso teste, ela tem a ver com esta figura que aqui está em baixo. Vou limpar aqui estas anotações. E o enunciado, ele diz o seguinte, está aqui, e diz: a figura abaixo representa a parte dos gráficos de uma função f de x, f minúsculo, e de uma sua primitiva f maiúsculo de x. Ora, só pela leitura deste enunciado, deste pedaço, nós podemos dizer aqui em baixo que integral de f de x dx igual a f de x maiúsculo, já que o f maiúsculo, o f é uma função, o f minúsculo, e o f maiúsculo é uma primitiva dela. E este enunciado pede o seguinte: a linha A, marcar na figura a origem do referencial. Ora, este é o eixo dos y, este é o eixo do x, a origem do referencial pode-se pôr aqui O. Depois, a linha B, marcar na figura qual dos gráficos representa f minúsculo e qual representa f maiúsculo. Ora, por esta igualdade aqui em baixo, nós sabemos que o f minúsculo é f' de x. E, portanto, trata-se de nós, no nosso gráfico, procurarmos uma função que represente f' e outra que represente f. Neste aspecto é uma pergunta análoga à que saiu no mini-teste anterior. E o que é que nós sabemos sobre f' e sobre f? Sabemos que onde a função f tem máximos ou tem mínimos suaves, por exemplo aqui, esta tem aqui este máximo, este mínimo, esta tem aqui este máximo e este mínimo e este máximo. Onde a função f tem extremos suaves, a função f' deve ser zero. Ora, vamos supor, por hipótese, para começar por algum lado, que esta era a nossa função f. Então a vermelha devia ser f'. Mas o que é que a gente vê? A função f, sendo esta, ela tem aqui este máximo, mas a função a que nós estamos, por hipótese, a chamar f' não é zero aqui. E só isso, só este aspecto serve para verificarmos logo que se uma é f' e o outro é f, esta função azul não pode ser f, tem que ser f' e a vermelha tem que ser, com cor vermelha tem que ser f. E vemos que bate certo, por exemplo aqui temos neste máximo da função f, temos o zero da função com o gráfico azul, neste mínimo de f, o f' é zero, e neste máximo de f, o f' volta a ser zero. Se quisermos ainda reforçar este ponto, quando a função f é crescente até aqui, a derivada é positiva. Quando a função f é decrescente, a derivada neste intervalo é negativa. E aqui, quando a função f é crescente, a derivada volta a ser positiva. E quando a função f é decrescente, a derivada é negativa. Portanto, temos aqui mais do que matéria suficiente para justificar a escolha f' e f feita aqui. Podemos, por exemplo, dizer exatamente aquilo que agora vimos, marcar aqui um ponto A e marcar aqui um ponto B e aqui o ponto C e dizermos justificação f' de A igual a f' de B igual a f' de C igual a zero, e em A, B, C, f de x tem extremos, pontos de máximo ou de mínimo, locais. Pronto, isto serviu para justificar
Aqui uma delas é f e a outra aqui é f'. Depois, na linha C, diz assim: sabendo que cada quadrícula representa 5 unidades, e aqui eu cometi um erro, eu queria dizer 0,5 unidades, ou seja, cada quadradinho ter um lado 0,5 e o outro 0,5. Calcular um valor aproximado do integral entre menos 10 e 0. Tu podes ver aqui que este ponto é o 0. Se as quadrículas medissem 5, aqui ficava menos 5 e aqui ficava menos 10. Portanto, o integral de menos 0 a 10 era neste intervalo aqui. Isto é, este ponto aqui é menos 10. E, portanto, se nós queremos calcular o integral de f de menos 10 a 0, queremos calcular o valor desta área. E um modo imediato disso ser feito, e que podemos anotar aqui em baixo, é que o integral de menos 10 a 0 de f de x dx, pelo teorema fundamental do cálculo, é o valor da primitiva em 0 menos o valor da primitiva em menos 10. Ora, a primitiva é a curva a vermelho, como indicamos aqui. O valor dela em 0 é 0 e o valor dela em menos 10, se tomássemos isto, é aproximadamente 5, menos 10, aproximadamente menos 14. Só que este resultado está errado, não bate certo com esta área, porque o que estaria correto aqui, como já te disse, era isto em vez de ser menos 10 ser menos 1, cada quadrícula valer só 0,5, portanto era o integral de menos 1 a 0 de f de x dx, que dava aproximadamente menos 0,5, menos 1, aproximadamente menos 1,3. Portanto, o que é que eu vou fazer quando corrigir esta questão? Vou tomar certo quem calculou a área, porque o que eu queria que fosse feito era isto aqui, que aqui está, ok? Que vocês usassem a primitiva para calcular o valor da área. Portanto, resumindo, que calculassem a diferença do valor da primitiva neste ponto menos neste, que é isto que aqui está, para calcular a área desta. Eu vou considerar certo a quem fez uma coisa deste tipo, mesmo que o valor da área não seja este. Porque repara só, se isto me disse 5 por 5, só esta quadrículazinha aqui teria uma área 25. Portanto, aqui terias aproximadamente 25, um pouco menos. Aqui terias aproximadamente 25, um pouco menos. Portanto, dava aqui 50, 100. Portanto, daria muito mais do que esta aproximação que aqui dá, porque realmente a escala, como já te disse, não é 5 de cada lado, mas 5,5. Portanto, eu vou considerar certa quem tentou simplesmente usar esta área sem usar o integral. Okay? Vou considerar não completamente certo, mas quase certo. E vou considerar totalmente certa quem fez isto, mesmo que não dê o resultado que daria se tomares a quadrícula como 0,5. É assim que vou corrigir esta linha.